Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral, bem como a análise real. Então, analisando o caso número 3, vamos... Caso número 3 a ser considerado. Então, nós temos aqui f de x, um gráfico em duas dimensões, com x, 0 aqui. E nós temos uma determinada curva, aqui, ponto de referência A, f de A, ponto de referência B, f de B. Aqui nós temos, aqui vamos considerar um ponto P, aqui um valor K, e a esse ponto P nós vamos definir aqui um f de P, que está em outra posição no eixo do contradomínio. Então, P não está definido aqui, para que poderia ser eventualmente esse valor. Porém, como há uma outra definição, em outras palavras, uma descontinuidade, né, da função em x igual a P, então nós temos para x igual a P, nós temos uma espécie de descontinuidade da curva, e isso gera f de P na imagem. Isso significa que x igual a P pertence ao domínio de f de x. Ou, em outras palavras, x igual a P está definido no domínio de f de x. Está definido, porém, fora da curva. Aqui, nesse ponto. Fora da curva. Então, vamos analisar sobre tendências. Então, vamos calcular limite de f de x quando x tende a P a partir de valores maiores do que P. Então, a tendência ao longo dessa curva é se aproximar na imagem de K. O limite de f de x quando x tende a P a partir de valores menores do que P, do mesmo modo, gera uma aproximação na imagem, tal que na imagem aproxima-se de K, embora K não seja efetivamente o valor associado a x igual a P, no contradomínio da função f de x. A questão é que, como são iguais, então nós podemos escrever assim: limite de f de x quando x tende a P a partir de valores maiores do que P é igual a limite de f de x quando x tende a P a partir de valores menores do que P, isso é igual a K, que é igual, então, ao limite de f de x quando x tende a P. Muito bem, então podemos definir nesse caso o limite. E esse é um outro caso, o caso número 3, quando x igual a P está definido no domínio. O caso número 2 está associado a x igual a P não estar definido no domínio da função. Nesse caso, x é igual a P e ele pertence ao domínio da função e, portanto, em outras palavras, está definido no domínio da função. Então, nós analisamos o caso 1, o caso 2 e o caso 3. Então, passemos agora, e o faremos durante a próxima aula, a definição de uma função contínua. A definição mais formal possível, com base exatamente na análise real, daí a necessidade aqui de escrever a conveniência de escrever cálculo diferencial e integral e análise real, pois a análise real está sendo introduzida gradativamente, tanto em itens, como será oportunamente introduzida em tópicos específicos para fundamentar
toda a álgebra, todo o formalismo do cálculo diferencial integral, uma vez que o cálculo diferencial e integral é melhor fundamentado e explicado, elucidado a partir da análise real, pois a análise real é a estrutura matemática fundamental do cálculo e que permite a construção do cálculo diferencial e do cálculo integral enquanto formalismo matemático. Muito bem, agradeço a atenção de todos vós. Em breve estaremos fazendo a definição de uma função contínua, usufruindo dos conhecimentos técnicos da análise real. Muito obrigado a todos.